Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Pontualmente meio-dia, uma ótima tarde para você que sintoniza o 100.9 da Prever FM, uma ótima tarde para você que nos vê em vídeo pelo preverfm.com.br. Começamos mais uma edição do Radar, música e conversa boa todos os dias, um bom bate-papo para você. E hoje o nosso convidado representa uma das empresas mais famosas e antigas de Botucatu. É o Tiago Baceto, tá aqui com a gente. Ele é do Alemão Pneus, assim como todo mundo conhece, né, Tiago? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Júnior, tudo bem? Prazer imenso estar aqui. A gente tem uma história legal em Botucatu, né? Ali no Alemão Pneus, começou com meu pai ali. E tô aqui, aberto aí para contar um pouquinho da nossa história e dar um pouco também do nosso depoimento aqui. Achava que seu pai ia vir junto? Ah, cara, meu pai... Pra laçar o bicho é difícil, pai, hein? Ele é um cara low profile, né? Não gosta muito de aparecer, nem de conversar muito. Ele é um cara mais reservado. Bacana. Ó, tem muita coisa pra gente conversar, falar da história do alemão, falar de pneu. Você pode participar 3440-1009 e daqui a pouco a gente volta aqui com o Radar na Prever FM. Você continua sintonizado. 12:05, voltamos aqui com o Radar, sempre uma boa conversa pra você que tá acompanhando pelo 100.9. O Tiago Baceto do Alemão Pneus é o nosso convidado de hoje. O Tiago, pra quem não sabe, é filho do alemão, né, Tiago? É isso aí. Tô lá com meu pai há muitos anos. Trabalho com meu pai desde os 12, 13 anos eu comecei ali com ele. Tô até hoje, 39 anos aí já. Então, cresci dentro desse ambiente, né? Dentro do Alemão Pneus, que era a borracharia do alemão, né? Uhum. Então eu cresci dentro desse ambiente, eu, meu irmão, minha família toda foi criada ali. É legal quando tem uma empresa familiar, né? Porque vocês garantem a sequência da empresa. Exato. É uma coisa assim, é muito difícil trabalhar com a família, principalmente você continuar a cultura da empresa, continuar dar prosseguimento para a cultura implementada, né, na empresa. Mas eu, como tô desde novinho entendendo, meu pai sempre me colocou fazer tudo. Toda a parte operacional, tudo ele queria que eu fizesse, né? Então ele queria que eu aprendesse desde soltar uma roda, desmontar um pneu, consertar um pneu. Aí depois a gente começou a vender pneu, vendia pneu usado, depois começou a vender pneu novo. Eram poucas marcas na época, né? Antigamente tinha... Era Pirelli, Goodyear e Firestone, bem dizer, no Brasil, né? Hoje já são mais de 80 marcas de pneu, mas antigamente era isso. Aí fui participando de toda essa construção, toda essa mudança de mercado, desde a mudança de pneus, os pneus diagonais, né? Depois para pneu radial. Trabalhamos muito tempo também com pneus de ônibus, caminhão, pneu de máquina, muito tempo servindo as indústrias aqui de Botucatu também. Então é bem extenso essa história de manutenção de pneus, principalmente dentro do Alemão Pneus, dentro da minha família. Legal a visão do teu pai de te colocar para fazer tudo, né? Cara. Como você disse, desde soltar uma porca até o administrativo, emitir uma nota, tudo. Você toma conta de tudo ali. Tudo. Eu comecei lá embaixo mesmo, limpando, desmontando pneu, fazendo o mais básico. Depois a gente foi aprendendo a fazer um balanceamento, a gente aprendeu a fazer alinhamento. Então fomos implementando e agregando serviços e assim sucessivamente, né? Agora, depois de um grande tempo, a gente migrou para mecânica, enfim. Hoje a gente abrange dentro do nossa operação a manutenção quase que completa ali do veicular, né? E o legal que, pelo que você tá falando, olha a trajetória. Então começa com borracharia, aí vende pneu usado, vende pneu novo, vai crescendo, vai oferecendo serviço, vai aumentando a gama de serviços automotivos, ou seja, vocês vão crescendo devagar ao longo da história, mas de uma forma muito sólida, né? Tijolinho por tijolinho, né? Tijolinho por tijolinho. Aprendi dessa maneira, aprender alguma coisa, dominá-la e depois passar para o próximo passo, né? Então, acredito que isso consolida mais uma trajetória, né? Então, e não só eu
como também grande parte da minha equipe também, né? Hoje eu sou muito grato pela equipe que eu tenho, porque a maioria do meu pessoal aprendeu junto comigo. Ah, que legal. Então eu tenho primos lá, o meu primo é meu mecânico-chefe, eu tenho então dentro do meu efetivo, né, operacional, tenho primos, tios, enfim, toda a minha família. O Alemão Pneus foi beneficiando toda a minha família, então foi vindo pessoas aprender, ter uma profissão, se formar com uma profissão e mudar de vida também através dela. A equipe é formada por quantos profissionais? Cara, hoje nós somos em 32. Caramba, tudo isso? 32 pessoas lá dentro. Puxa 32 vida. Histórias, 32 são 32 perfis de pessoas ali. A gente tenta manter um padrão, um perfil profissional, né? Mas muita gente, a gente vai aprendendo também a lidar com essas pessoas, né? Porque o grande desafio que eu encaro não é só aprender o operacional, mas também aprender a ouvir, a respeitar as pessoas e também encontrar a estratégia de você conseguir fazer essas pessoas absorver a sua cultura, né? Principalmente profissional. Motivando cada vez mais, né? Exatamente. Agora, quem é mais novo aqui em Botucatu, quem tem 30 anos menos aqui em Botucatu, imagina, nasceu ali, naquela esquina, aquela grande estrutura. Não, nasceu na região, mas num espaço bem menor, como borracharia, né? Ali a gente começou lá em começo dos anos 80, ao lado da antiga gráfica Serra Neto, se eu não me engano. Você nem era nascido ainda? Não, ali não. Meu irmão era nascido, mas eu não. Meu pai veio de Cerqueira César e meu tio trabalhava na Eucatex. Então, meu pai e um tio meu, que hoje ele é falecido, né? Meu tio pegou a rescisão da Eucatex, meu pai vendeu algumas coisas que ele tinha no sítio. Meu pai trabalhava no sítio, tirar leite e tal. E resolveram abrir uma borracharia aqui em Botucatu. Minha família é de Cerqueira César, né? Mas a gente adotou Botucatu lá no início dos anos 80. E a ideia é genial, porque Botucatu, no início dos anos 80, bom, nós já tínhamos, obviamente, essa geografia toda recortada de subida, descida. Muitas ruas, inclusive hoje, na área central de Botucatu, não eram asfaltadas. Sim. Então, o que ficava de pneu estourando e furando era uma enormidade aqui em Botucatu. Exato. Eu me lembro do meu pai várias vezes precisando, indo lá na borracharia do Alemão, e quase que não tinha esse serviço aqui, né? Não, na região ali não tinha. Então escolheram aquela região por ser uma região próxima ali da Rua Amando, né? Que é o grande centro do coração da cidade. E escolheram ali a Floriano, aquele espaço foi primeiramente o que deu. Ali não tinha estacionamento, trabalhava na calçada, né? Então fazia o serviço ali na calçada, chovia, era embaixo de chuva, e a Floriano não tinha galeria, né? Então alagava muito a Floriano. Então até o Mauro falou pra mim essa semana passada uma história engraçada. Eles estavam trabalhando, começou a chover, começou a alagar a avenida ali, todo mundo corre, recolhe ferramenta, vamos esperar a chuva passar, acabou a chuva, volta, vamos terminar o carro. Mentira, só brincando, a água invadia tudo ali. Invadia tudo ali, cara. Então, hoje em dia é outro mundo, né? Ainda tinha o problema na Baixada, mas o problema de inundação já vinha da Floriano ali até lá embaixo. Só pra você ter uma ideia, algumas ruas que hoje são centrais de Botucatu, como eu disse, não eram asfaltadas. Então, se você pegar a José Adriano Marrei Júnior ali, próximo da Vida Ativa, do Vivendas e La Salle, essa rua foi asfaltada em 87. Caramba. Quase década de 90, né? Então Botucatu devia ter muito perrengue nesse sentido, né? Agora, como é que surgiu o nome Alemão? O Alemão, ele surgiu por conta do meu pai e dos meus tios. Começou com meu pai e o meu tio Chico. Eles eram grandes, olhos azuis, né? Altos, típico, né? Alemão. Típico alemão. Então o pessoal falava, leva o pneu para arrumar lá no Alemão, lá nos alemão. E virou borracharia do Alemão. Ficou. O nome do seu pai é Alemão, como se fosse, né? Eu chamo meu pai de Alemão, né? Você não chama, qual que é o nome dele? Ninguém sabe o nome do seu pai. Meu pai chama José Maria. José Maria. Mas lá em Cerqueira César é o Zezinho. E aqui em Botucatu é o Alemão. Se chegar pra ele e fazer Zé Maria, eu acho que ele nem olha, né? Nem olha. Ô, Zé Maria,
Ele olha assim meio... Quem quer ser Maria? Ele olha aquela meio desconfiado ali, né? Ou o Zezinho, né? Quem vem, conhece ele antigamente, né? Antes dele ser o alemão, o pessoal vem, você quer falar com o Zezinho? Aí você já sabe que aquele... Esse cara deve conhecer meu pai há muitos anos. Esse cara é de lá da terrinha. Uhum. E daí, quando que vocês vão para aquele barracão lá? Como é que é a história da montagem ali da estrutura? Então, a gente... Ali, meu pai e meus tios tinham, né, a necessidade de ter um lugar onde desse para estacionar os carros, porque fazia na rua, né? Então ficava aquela fila de carro na calçada ali para fazer o reparo. Então surgiu a oportunidade onde antigamente tinha uma autopeça, chamava Autopeças Avenida. Então é aquela do Fusca? Não, do lado. Ali hoje Fusca é o Brasília, né? O Mascote. O Mascote. O Brunão tá lá hoje, antigo Carlinho Mascote, falecido Carlinho Mascote. E ali tinha Autopeças Avenida, onde ele tinha um pátio, onde ele fazia a reparação dos carros, e o prédio anexo, onde ele tinha autopeças. Então, não sei se você conhece o João Resch, da Revelar. Sim. Ele comprou uma parte do prédio e meu pai comprou outra. Comprou de a meio os dois, né? Metade, daí depois separaram a estrutura, meu pai montou a borracharia ali. Ali, depois de muita luta, muito tempo, ele conseguiu mudar, aumentou, né, o volume de trabalho. Ele mudou para onde hoje é o Alemão Pneus, ali na esquina. Ali era uma pensão antiga. Eu lembro, quando eu era criança, eu já participava desse processo. Então, ali na esquina foi desmanchado aquele prédio, aquela estrutura grande ali para aumentar nosso pátio, onde a gente pudesse desenvolver mais, trabalhar mais, e tinha muito ônibus, muito caminhão para arrumar na época. Então a gente acabou mudando para a esquina, e onde era a borracharia, depois virou uma loja de escapamento, né? Que era o Miranda MP Escapamento. Miranda, verdade. Rapaz, quanta gente passou por aquela região, não? Muita gente, cara, muita gente. Transformou demais ali, né? Transformou demais. Era uma região muito rica, né? Tem ali, hoje tá abandonado, né? Mas tem aqueles prédios abandonados ali que tinha a indústria BAC ali. Sim. BAC, né? Milanese, né? Os prédios Milanese ali e tudo. Então, é uma região que tem antes do Poupa Tempo, né? Lembra? Isso. Exatamente. É uma região muito rica ali, né? Muito rica de história, principalmente de Botucatu, né? Agora, por falar em história, eu imagino que muita gente que está ouvindo agora tem uma história com o Alemão Pneus, né? Com a borracharia do Alemão. Então, por exemplo, eu contei pro Tcheg aqui fora do ar. A minha infância inteira, minha família viajava para Santa Catarina. Em janeiro a gente passava um mês lá. Então ia meu pai, o Zé Torres, os moleques, a gente se reunia tudo e ia para lá, fugia para Santa Catarina. Meu pai tinha uma Paraty, várias Paratis, e toda vez que meu pai tirava, acho que 2 dias antes, ele saía de férias para correr atrás das coisas da viagem. E um dia antes ele começava a via sacra, e eu adorava acompanhar meu pai nessa via sacra de arrumar um carro. O primeiro lugar que ele levantava de manhã para ir ver os pneus, alinhar, balancear, era na borracharia do Alemão. Exato, cara. Quanta gente que não tem história com o local, né? Eu tenho em Botucatu hoje, sou muito grato a Botucatu, né? Porque onde eu vou, muita gente conhece, né? Meu pai, ele, onde vai, é muito conhecido, então a gente atende muitas pessoas ali, né? E a nossa função ali, basicamente, nada mais é do que resolver problema, né? Então, ou você vai se preparar para uma viagem, então se você tem já o hábito de fazer uma manutenção preventiva, você vai, ou se deu algum problema, você também vai, né? Você vai nos procurar ali. E hoje o nosso volume de atendimento é bem grande, né? A gente tem cerca de 80 carros por dia. Imagina fazendo isso há 40 anos. É muita coisa. A frota toda de Botucatu passou por ali. Exato, cara. Então, é muita gente, muita história, bastante história para contar aí dessa história toda do Alemão Pneus, né? E como é que é teu pai fora da oficina, né? Porque muita gente vê seu pai, aquela figura um pouco mais séria, né? Ele tem... Trabalhando muito, atendendo muito bem, mas é uma pessoa meio séria, assim. Como é que é ele fora do trabalho? Cara, meu pai é uma figura. Meu pai é
A gente brinca dentro lá da oficina, né? Que tem as pérolas do alemão, né? Cada hora ele solta uma, ele é muito figura. Ele é um cara bem sério, ele não gosta de coisa errada, enfim. Ele é um cara bem justo, então o certo é certo, errado é errado. Ele não tem meias palavras. Isso é o que fez parte do sucesso e da pessoa que ele é. Mas fora dali, é um vô amoroso, um pai sensacional. Minhas filhas adoram meu pai. Então, e outra, ele é um cara muito coração, né? Então ele ajudou basicamente a família toda, né? Ele ajuda até hoje muito. É de empregar toda a família. Exato. Né? Como que as pessoas aqui no Brasil não dão valor pro empreendedor, né? Então olha lá, o alemão lotado de carros, o pessoal deve estar ganhando dinheiro a rodo, não imagina. Olha a história que o Tcheg contou do tio e do pai. O tio que pega a rescisão da Duratex, né? Da Duratex, eu falei o Catex, mas da Duratex. O seu pai que reúne as coisas ali, vende o que tem para poder acreditar num negócio e vender um negócio que podia não dar certo, né? Mas empreenderam, trabalharam suor e sangue para poder chegar num patamar, né? Então nada vem fácil, nada vem por acaso, né, Tiago? Não, aprendi muito com meu pai sempre me passou essa visão do quanto é importante o trabalho duro, o trabalho honesto, o trabalho duro. Sim. E acreditar também que uma hora o resultado vem, desde que você seja resiliente, aguentar o processo e o resultado vem. Então, e outra, não é do dia pra noite que surgiu aquilo, né? Só se contar a partir da minha história, eu já tô lá dos 12 aos 39 anos, então é muito tempo, é muita luta, né? Até você conseguir. E no Brasil, principalmente com toda essa dificuldade que a gente tem econômica e tal, então é realmente o alemão ali, meu pai, minha equipe, realmente é para tirar o chapéu para todos eles, porque a gente é muito abençoado e conseguimos manter ali também durante todos esses anos a nossa condição de conseguir atender muitos carros, né? E melhorando cada vez mais. Conta uma história aí curiosa de atendimento. Você vai estar com 70 anos, você falou, aquele dia, aquele chevetinho que entrou, ou aquele caminhão que passou ali, tem história curiosa? Vocês devem encontrar de tudo. Cara, ali, né? Já vi de tudo naquela esquina ali, né? Então, ontem mesmo... Aquela esquina, para-raio pra acontecer muita coisa, né? A esquina já teve várias épocas e épocas, né? Época de pessoal bater muito carro, era acidente todo dia, já teve casos, por exemplo, ontem mesmo já teve um carro pranchando ali, rampando aquele guarda-reio, nossa, ali tem muita história, aquela praça Anitta Garibaldi. Uma curiosidade que eu vi essa semana passada num grupo do WhatsApp, o pessoal, cuidado, hein? Tem acidente lá na esquina do Alemão, Eu falei, pessoal. E você no grupo lá? Eu no grupo quietinho, lá, pessoal, na esquina do Alemão. Então, são muitas histórias, é difícil resumir em algumas passagens aqui, mas ali vivi muita coisa ali, muito tempo ali. Porque o alemão, ele tá rigorosamente num marco estratégico da história de Botucatu que marca centro e bairro. E bairro, exatamente. É literalmente a divisão, né? Então a quantidade de veículos, tanto pro sentido centro quanto pro sentido bairro, é muito grande, fora que ali é uma ligação com Vila Maria ali, para Brasil, enfim. Aquele setor leste de Botucatu, né? Uhum. Puxa vida, e um pouco lá atrás ali na Avenida Santana também. Então a movimentação é muito grande. Quem tem algum problema ali é muito fácil chegar no Alemão. Exato. Né? Ali o ponto acabou se tornando muito estratégico, né? Então, por conta do acesso ser fácil, o fluxo também, tanto que vem da Vila Maria, Jardim Brasil, aquela região leste ali, o fluxo que vem do lado do Bento Natel, o fluxo que vem aqui do bairro, o fluxo que vem do centro, então cruza tudo ali, né? Então facilitou muito essa questão da localização e do ponto, né? Então
a gente foi muito privilegiado de poder abraçar e absorver aquele cantinho ali, onde a gente transformou numa operação, deixamos tudo aberto, né? Então você vê nosso prédio, ele é totalmente aberto, então é fácil você ter acesso de todos os fluxos, de todos os lados do fluxo, né? Ô Tieg, agora a tecnologia chegou já há algum tempo para esse setor, né? Chegou. Todo ano tem inovação no setor. Todo ano, né? Todo ano tem inovação no setor. Você tem que se inovar, você tem que se atualizar, né? Tem que se atualizar, tem que estudar muito, desde gestão, desde da parte operacional, mudança de característica de veículo, né? Então, por exemplo, hoje a gente atende veículos híbridos e veículos elétricos. Como eu te falei, antigamente existiam 3 marcas de pneu que a gente comercializava, tinha mais conhecimento. Hoje são mais de 80. Tem veículo específico para carro elétrico. Então, tudo você tem que aprender, estudar para poder oferecer e saber o que está oferecendo também pro cliente, né? Não é só vender pneu, né? Mas é você saber o que você está fazendo, né? Eu vejo, eu acompanho assim, só de ver, não entendo nada, mas os equipamentos para você alinhar o carro, para você balancear o carro. Antigamente não tinha computador, né? Hoje não. Você vê o carro ali numa tela, sei lá que tela que é. Sim, hoje você vê literalmente todas as reações ali do pneu. Exato, ali hoje são equipamentos tridimensionais, né? São 3D. Os famosos alinhadores 3D, onde você vê o quanto que o pneu roda por quilômetro, altura, largura, se o carro tem desvio de eixo, se não, se tem problema estrutural, se não, tudo você consegue medir já com o alinhamento 3D. E o balanceamento também, que é o computadorizado, que também te mostra posição melhor para você colocar o peso, te aponta até onde você tem que colocar o peso. É tudo muito mais tecnológico e muito mais simples também, né? O ano passado eu gosto de ir bastante para Florianópolis, né? Lá no sul, e lá tem umas subidas e descidas onde eu me escondo lá, e eu passei com o carro e num buraco. Eu falei, putz, o carro vai ficar desalinhado aqui, né? E quando eu tô saindo um dia antes, falei, vou voltar, no dia que eu voltaria para Botucatu, né? Para Curitiba, depois Botucatu, falei, vou passar numa borracharia que eu sei que existe ali no Campeche, vou alinhar ali, porque tenho certeza que o carro ficou desalinhado. Quando eu cheguei lá, o cara falou assim, a gente desacionou o serviço de alinhamento e balanceamento, é só borracharia, porque é muito caro manter. Caro, né? Eu falei, caramba, um cara que tá aqui há 30 anos e não conseguiu. Eu imagino o que é custoso para vocês para manter um equipamento como esse. Sim, vários equipamentos, são, né? Vários equipamentos. Então são desde alinhadores, balanceadores, máquina para desmontar pneu. É um equipamento caro, um equipamento de alta precisão, né? Então todo equipamento de alta precisão é caro. Então exige uma condição de investimento maior, e além dos carros mais novos que exige também você ter um scanner automotivo. Tá. Tem carros mais novos que você, para fazer o alinhamento, você tem que colocar em modo de serviço, ou então, após fazer o alinhamento, você tem que fazer um reset do ângulo de direção, informar para o carro que aquele parâmetro que ele está agora é o parâmetro correto. Tá. Senão o carro também anda puxando, anda com o volante torto, enfim. É muita tecnologia embarcada nos carros hoje em dia, né? Vamos falar dos pneus. Então vocês começaram com Pirelli, Goodyear, e hoje tem mais de 80 marcas. Como é que foi acompanhar isso aí? Apareceu marca da China? Apareceu. O mercado bastante, né? de pneu, ele é muito globalizado. Então tem pneu da Índia, da China, África do Sul, Europa, Ucrânia, Rússia, americano, mexicano, argentino. Tem a mesma qualidade? Grande parte do mercado acompanha muito, é muito rigoroso o sistema de aprovação e testes em cima dessa categoria, né, de pneus. Então, lógico, tem aqueles pneus que a gente não recomenda, mas a gente busca ali sempre ter umas marcas de referência e fazer teste, né? Fazer teste para você conseguir garantir um produto onde consiga agregar na vida do cliente. Uma coisa que eu levo para mim, muito como regra, é não só você, vou vender o pneu barato, né? Mas você entender
principalmente como que o cliente vai usar o carro para você oferecer o pneu que vai garantir tanto segurança quanto durabilidade para aquele uso daquele cliente, né? Você falou dos tipos de pneu hoje. O diagonal que você falou, né? Hoje são pneus radiais, né? Ainda existem alguma coisa de pneu comum, pneu para Fusca e tal, mas 99% do mercado hoje são pneus radiais. Mas o que é esse pneu radial? Então, o pneu radial, ele é um pneu que ele tem a construção dentro da sua banda de rodagem, ele é feito com aço, né? Então, ele é um pneu mais estável, ele é mais rígido. Tá. E ali dentro dessa condição do pneu radial existem alguns tipos, né? O pneu, ele é simétrico, assimétrico, direcional, pneu slick, semi-slick, cada um com sua vocação e com a sua característica para poder atender determinado piso ou determinada maneira de dirigir. Então, por exemplo, eu tenho uma caminhonete, então eu vou não eu, mas a pessoa que está ouvindo tem uma caminhonete, ela anda na terra e na estrada. Que pneu que ela põe? Então, daí ela vai colocar um pneu, geralmente um pneu misto, né? Então tem aquele pneu AT que a gente fala, que é all terrain, que ele é para todo o terreno. É o que você me indicou uma vez. Eu te indiquei, porque ele vai te dar a condição de você tracionar na terra e também vai te dar aderência suficiente no asfalto, em caso de uma chuva ou principalmente numa frenagem de emergência, né? Eu vejo o pessoal colocando muito pneu MT, pneu mais borrachudo, por característica é um pneu bonito, é um pneu bem robusto, né? Só que às vezes não atende muito bem o propósito do veículo, né? Que às vezes o cara coloca um pneu para rodar na rodovia, um pneu extremamente borrachudo que talvez não vá oferecer uma condição de segurança necessária, e um pneu um pouco menos agressivo, um pouco menos borrachudo ali, menos propício para andar no asfalto ofereceria, né? A Marisa pergunta aqui: que tipo de pneu eu coloco para o carro andar mais confortável? O que será confortável? Confortável, acredito que seja assim, um pneu com menos índice de ruído. Que vai andar mais macio. Vai andar mais macio, né? Um pneu mais mole, uma borracha mais mole. Tem algumas fábricas, por característica, produzem pneus mais macios, só que tem que levar em consideração o equilíbrio do conjunto. Por exemplo, se você tiver um pneu muito macio, é gostoso, só que como ele vai dar muita aderência, ele não vai ter tanta durabilidade. Então, às vezes você coloca como o pneu duro da Fórmula 1. Exatamente. Na Fórmula 1 tem muito essa questão. Você coloca um pneu mais duro, um pneu mais macio, o extra macio para você conseguir tracionar mais, ter mais aderência. Vou ter uma volta mais rápida. Exatamente. O pneu duro vai te dar uma durabilidade. Exatamente. Então, no carro também, o pneu, dependendo o modelo, dependendo da marca, tem que ser feito esse estudo, não só vender pneu por pneu. Eu vejo muita gente, vou pôr o pneu mais barato. Mas calma, vamos analisar, às vezes uma diferença pequena no preço, você consegue colocar um pneu que te atenda melhor, você consiga rodar mais tempo e com mais segurança, né? A gente só dá valor para segurança geralmente quando a gente precisa, né? Quando a gente passou por uma situação e realmente numa frenagem ou numa aquaplanagem que você realmente precisou do carro, precisou da resposta do carro ali para garantir a sua segurança. O Jorge está perguntando, com relação às libras do pneu, varia de carro para carro, uma SUV, por exemplo. Aí varia também se ele vai andar na cidade, se ele tá na estrada, se ele tá carregado também ou não, varia, né? de acordo com o peso e potência do veículo também. Então é sempre bom seguir as recomendações. Ali na porta do carro geralmente já tem as recomendações que o fabricante estudou o carro, estudou o pneu, colocou um pneu de característica necessária para aquele carro, necessária para aquele peso potência, com os índices corretos de velocidade, de carga, de dimensões. Então é sempre bom a gente seguir o que pede o fabricante. Quer dizer, aquele adesivinho que tem na porta não é à toa, não inventaram, falou, vou achar bonito, vou colocar aqui 33 libras. Exatamente. Não, foi estudado pela fábrica. Exatamente. Antigamente nos pneus comuns, Fusca, Brasília, a gente usava 18 libras no pneu.
pro pneu ficar mais reto, né? Ele ter mais aderência no chão, porque aqueles pneus não davam aderência nenhuma, né? E hoje em dia um pneu pequeno, aro 13, você usa 35 libras, 35 PSI. E um pneu de alta performance, você também usa 35. Então, é muito de acordo com o que pede o fabricante. Pneu com câmera tem ainda? Muito pouco. Muito pouco. Ainda existe. Fusca, por exemplo, Fusca, tem, geralmente, mas também acho que no Brasil, uma ou duas marcas só estão fabricando pneu para Fusca ainda. Então, ainda eu tenho câmera de ar ainda para vender, mas não necessita mais, né? O pneu hoje, a construção dele, dentro dele existe ali uma parte interna, uma película interna nele, que chama o inner liner ali, que ela serve como uma câmara de ar. Ela serve uma vedação pro ar não passar para dentro da carcaça, para não haver infiltração e nem vazamento, para não perder aquela pressão, né? Você tem uma marca predileta ou não? Fala assim, essa marca aqui, essa tem uma qualidade extrema. Cara, tem algumas. Eu gosto, por exemplo, um pneu que dá muita aderência nos pneus da Michelin. Tá. É um pneu que dá um custo-benefício legal, um pneu da Dunlop, um pneu também que dá um custo-benefício legal, que é importado, um Road King, que é uma marca não tão conhecida, mas se você usar, você vai entender que o pneu, ele dá uma aderência, ele é bom de curva. Então são vários fatores que a gente testa também antes da gente colocar na loja, antes da gente colocar em uso, colocar em prática para vender o produto. Eu procuro estudar bem o produto para não também sair vendendo qualquer coisa, né? Para não pôr em risco também a segurança das pessoas. Pirelli e Goodyear, por exemplo, eles mantiveram a qualidade? Pirelli tem alguns modelos têm a sua qualidade. Andou tendo bastante problema com Pirelli. Verdade, na linha Scorpion Verde. Quem tem Jeep Compass aí, Fiat Toro, que vinha com os pneus originais, quase que o Scorpion Verde, que ele começava a descascar. Então a Pirelli uma época andou trocando bastante pneu. A Goodyear aqui em Botucatu não tem tanta força de mercado, até porque não tem uma revenda Goodyear, mas são pneus bons, são pneus que dão bastante aderência, mas não tanta durabilidade. E aí tem outras marcas também, tem a Bridgestone, tem um pneu muito bom, só que a Bridgestone é a antiga Firestone. A Bridgestone é a marca que hoje também é dona da Firestone, né? Tá. A Firestone hoje ele é como se fosse uma segunda linha da Bridgestone. Tá. Assim como a Goodyear tem as suas linhas ali de como fala, linhas econômicas, né? A Firestone se tornou uma linha econômica da Bridgestone. Por exemplo, eu tive um carro uma vez que ele vinha com um pneu de fábrica e eu não sei se era no manual ou quando eu ia fazer a revisão, ele pedia olha, mantenha esse, eu não me lembro agora qual que era a marca de pneu, ela estampava a camisa do Chelsea antigamente. Do Chelsea, Yokohama, não? Será que era Yokohama? Tem Yokohama também, que é um excelente pneu. Então, eu acho que era Yokohama. E cada revisão, já tem 10 anos mais ou menos, eles falavam, olha, quando for trocar, mantenha a mesma marca. Tem isso? Tem bastante gente que gosta, mas como mas eu não disse, tem problema se mudar. Não, se você colocar sempre pelo menos um par de pneus que tenham características semelhantes aos que você já está usando, por conta do equilíbrio do conjunto. Tá. O interessante dos pneus, às vezes tem um ponto também, às vezes a pessoa fala assim, viu, o pneu velho fica na frente ou atrás? Eu falei, não, o pneu velho fica no lixo. Você tem que ter um conjunto de pneus que vão te garantir uma segurança. Então você tem que ter o equilíbrio por conta de frenagem, principalmente, para você conseguir ter um deslocamento menor, você tem que ter o principal ponto de contato com o solo é o pneu. Então você tem que ter um pneu que vá dar aderência suficiente, principalmente numa frenagem de emergência. Mas tem muita gente que faz isso, não consegue trocar os 4, troca 2. E daí? Exato. O que é menos inseguro, colocar o novo na frente ou atrás? Menos inseguro é você colocar o pneu novo atrás. Atrás, tá. Atrás. Por quê? Você colocando os pneus novos atrás, se você tiver algum problema de emergência, você consegue ainda controlar o veículo para ele não
não perder a dirigibilidade. Se você tiver uma frenagem ou tiver uma aquaplanagem, a traseira do carro, se ela não rodar, se ela não se perder, a frente você consegue segurar, porque são rodas que você movimenta, né? O volante você movimenta. Agora, se você perder a traseira do carro, meu amigo, já era. Eu já passei por isso, você acredita? Na catedral ainda. Tá brincando? 30 por hora com a caminhonete. Perdeu a traseira? Perdi a traseira, cara. Tava chovendo, bizarramente chovendo. Eu tava vindo na catedral, de repente minha caminhonete começou a deslizar. Ali na catedral caíram aquelas folhas da árvore, ficou muito liso. Nossa senhora. E eu tava com uma caminhonete com um pneu ruim. Eu tava indo trocar o pneu, a caminhonete deslizou. Eu ainda lembro que tinha um circo na cidade. E essa história é legal. Tinha um circo na cidade, os caras tinham um Camaro. E aí eles pararam o Camaro bem ali na catedral. Eu lembro disso. Cara, quase dei na lateral do Camaro, mas ficou isso aqui, ó, com um carro que nem era meu. 30 por hora. O carro não era seu, então. Não. Bom, por isso já ia falar, o alemão já vai pegar pela orelha o Diego. Falou, como é que ele tá com um carro com pneu ruim? Não era carro seu, então. Não. Eu vindo, de repente a caminhonete perdeu traseira e eu, por conta do pneu ruim já tá na traseira, perdi muito ali. Sorte que eu tava muito devagar, né? Então parei uns 5 centímetros ali do Camaro. A importância de colocar 4 pneus novos. Vai lá no alemão, ele divide em muitas vezes, né? Tem opções para parcelamento até em 18 vezes lá, então dá pra... Ó, tem mais pergunta e tem áudio, tem mensagem que a gente confere daqui a pouco aqui no radar da Prever FM. O Tiago Baceto do Alemão Pneus é o nosso convidado hoje e tem mensagem de áudio aqui, Tiago, vamos ouvir? Vamos colocar o canalzinho aqui, correto? Pronto. Boa tarde, Júnior, Tiago. Eu lembro do Tiago realmente trabalhando desde pequeno lá, porque eu também ia desde pequeno com meu pai fazer os serviços no carro dele lá na borracharia do Alemão. E eu queria fazer uma pergunta pro Tiago, como é que, se eles já pararam para pensar, né, atingiram esse patamar de você passar em frente à loja ali e muitas vezes não tem espaço para entrar, de tanto cliente que tem, já ampliou, já fez muitas ampliações ali, mas mesmo assim, todos os horários do dia, a oficina do Alemão ali, a borracharia do Alemão, sempre lotada. Por quê, Tiago? Conhece a voz ou não? Conheço, esse é uma figura, né? Ouvinte André Godinho. Esse é um cara sensacional. Cara, ali, graças à permissão de Deus e fruto de muito trabalho, cara, a gente tem um fluxo grande de atendimentos, né? Às vezes a gente sofre um pouco porque naquele trecho da Floriano não tem muito onde estacionar, né? Então hoje a gente conseguiu dirimir um pouco do nosso fluxo. A gente montou uma oficina mecânica próximo da gente ali, onde a gente conseguiu desovar um pouco dos carros, mas carro pra caramba ainda pra fazer. Botucatu tem muito carro, né? E a gente hoje tem um fluxo ali de atendimento pelo menos uns 80 carros por dia. E então é nossa luta constante é conseguir dar conta dessa demanda e conseguir também alocar todos os carros com segurança até para os nossos colaboradores e para as pessoas que passam ali também. Outro dia eu tive um problema, as pessoas reclamando, denunciando da gente de fazer por conta desse volume de carros, o carro ficar na calçada. Mas a gente não faz os carros na calçada. É que muitas das vezes a gente acomoda, mas por não ter estacionamento ali na nossa região, o pessoal quer entrar, não tem onde parar, acaba parando um pouco em cima da calçada. A gente tenta alocar, a gente ampliou para tentar já alocar esses carros, estacionar todo mundo ali com segurança e não prejudicar ninguém. Mas, graças a Deus, tem muito carro pra gente trabalhar e trabalhamos, né? Fazemos muito carro. Como é que surgiu a ideia de ampliar o serviço automotivo que vocês oferecem ali? Ó, Júnior, surgiu numa demanda muito grande quando a gente começou a ampliar nossos serviços para suspensão, freio, e uma coisa vai puxando a outra. A gente se viu, principalmente ali 2017, 2018, uma necessidade de a gente diversificar os nossos serviços
para serviços mecânicos também. Então a gente começou ali com uma troca de embreagem, porque o próprio cliente pedia, né? Falava, viu, você troca? Eu falei, puta, não troco. Ah, onde você recomenda? Aí ficava naquela, né? Então, surgiu aquela oportunidade, falou, vamos aprender, vamos estudar, vamos contratar gente capacitada para nos ajudar. E onde foi a gente aumentando o nosso volume de serviços, aprendendo. Fiz vários cursos de mecânica, meus colaboradores também fizeram e fomos contratando, fomos montando uma estrutura para atender. Só que chegou um momento também, pouco depois da pandemia, que também travou o nosso movimento. Então chegou um limite físico nosso ali que a gente não conseguia nem desovar e nem entrar mais carro. Então daí surgiu a oportunidade da gente anexar mais uma operação do lado ali, onde era a antiga Autopeças Brasília. Sim. Dona Maria, ela estava já parando com a sua autopeça, já estava mais tranquila, estabilizada, onde ela resolveu fechar a sua operação e surgiu a oportunidade da gente pegar aquele prédio para a gente levar nossa parte mecânica para lá. Hoje também está lotado, mas é uma dor muito forte da gente ali na região ter local para poder estacionar ou para poder parar os carros, para poder dar conta da demanda, que é grande. Botucatu tem serviço para, você vai ver, quase toda oficina hoje está cheia em Botucatu, tem muito carro em Botucatu, mas um grande problema nosso ali é a questão do estacionamento, né? Que não tem. O Rogério Santos mandou pra gente aqui, boa tarde a todos, deixar um abraço para o Tieg, ao Borracha, irmão do Tieg, e ao Alemão pai, pessoas idôneas e excelentes profissionais. É o Rogério que mandou pra gente obrigado, aqui. Rogério, valeu, muito obrigado. Tem uma mensagem muito legal aqui do professor Renato Silva, lá do Instituto Embraer. Ele falou o seguinte, olha, se você me dissesse que vai acontecer uma entrevista sobre pneus, eu pensaria, não tem assunto suficiente, mas eu estaria enganado. Quantas informações relevantes, inclusive aprendi que os pneus novos vão atrás, diferente do que sempre ouvi. Ótimo bate-papo, grande abraço, Renato, que mandou. 3 abraços aí, Renato. Um abraço, Renato. Tem muita gente que não sabe mesmo, que pensa que o pneu tem que ser na frente. Exatamente. Tudo vai de acordo com a estratégia, né? Então você monta uma estratégia para você garantir segurança e durabilidade. Mas em casos extremos vamos colocar o pneu novo atrás para manter a segurança. A Letícia perguntou aqui sobre os carros elétricos. Os pneus são específicos, já que não tem motor? Os pneus são específicos para carro elétrico. Na lateral do pneu vem escrito EV, né? De elétrico veículo, né? Que é o carro elétrico. O pneu para carro elétrico ele tem uma estrutura melhor do que o pneu tradicional. Tanto que a gente recomenda, você pode colocar um pneu de um carro elétrico, por exemplo, num carro normal. Mas ao contrário, não pode. Não recomendo. Ah, interessante. Por conta isso, do deslocamento, né? A faixa de torque desse carro ela é muito instantânea, né? Então é a mesma coisa você ligar um motor e já poder dar toda a potência para ele de uma vez. Então tem um deslocamento muito forte, o torque muito forte, e então o pneu ele tem que aguentar esse torque, né? Senão ele acaba dando problema. O material é diferente ou é só o desenho do pneu? A construção do pneu. O pneu ele é construído por vários componentes, né? Malha de aço, são cintas de borracha, são cintas de nylon, e os pneus para carros elétricos eles têm ombros mais reforçados, então laterais mais reforçadas também, até porque grande parte dos carros elétricos nem step não tem, né? Então são pneus feitos para aguentar um maior volume de deslocamento, para aguentar mais torque. O João Paulo tá falando aqui que já precisou do serviço da oficina e ele fala que é uma boa sacada porque nem sempre o problema é o pneu. Exatamente. Deve ter isso, né? O cara chega com o pneu desgastado lá na borda, fala assim, ó, você tem um problema agora no pneu, mas não é o problema inicial, não é o pneu, né? Muitas vezes a gente vai levantar o carro, tem ali um problema, a suspensão quando o carro tá no chão, muitas vezes você não percebe, a não ser quando começa um barulho e tal, mas na hora que você levanta, que aquilo lá desacomoda, aí você consegue ver.
muitas vezes um pneu que tem um desgaste irregular, nem sempre é o alinhamento, geralmente pode ser uma bucha, pode ser uma peça ali, um componente da suspensão que está folgado, que faz a roda ceder, que é onde começa a ter o desgaste, né? Então por isso que a gente sempre orienta, sempre põe etiquetinha no vidro lá, eu coloco mesmo, você vai olhar todos os carros nossos, a gente coloca para lembrar as pessoas, faz o rodízio, faz a revisão, para não perder o pneu ali no longo prazo. Ele é um investimento barato perto do combustível, sim, mas a curto prazo ele é um investimento alto, né? Então para não onerar o menos possível, então a gente sempre orienta, faz um rodízio, faz o alinhamento, o balanceamento e revise seu carro, veja ali se está tudo em ordem, com suspensão principalmente, com alinhamento, para não ocorrer esse desgaste. E o rodízio, em quanto tempo é recomendado? O rodízio, ele é de acordo com cada fabricante, né? Por exemplo, um carro da Jeep, por exemplo, ele pede com 20 mil, mas eu recomendo, de acordo com o nosso piso, o uso do carro, a gente coloca uma etiqueta com 5 mil quilômetros. Então, dentro desse espaço de 5 a 10 mil quilômetros, ali a gente sabe que vai ter a segurança do cliente. Às vezes não dá tempo por conta de rotina mesmo, né? O cara não tem tempo, às vezes, para levar o carro, fazer uma revisão. Então ele tem um espaço ainda onde ele consiga se programar. Você tem um ranking de carro para você que menos gasta pneu, né? Que a estrutura proporciona uma durabilidade maior do pneu? Tem, cara. Carro, por exemplo, Toyota. É um carro indestrutível, que eu falo. Eu brinco com os meninos lá, falo, cara, a gente tá montando uma autopeça também, né? Então eu falo, nem compra muita peça Toyota porque não quebra, velho. Então, principalmente caminhonete, né? Caminhonete, SW, Hilux também. A Hilux tem um segredo para poder alinhar. Não é toda a Hilux que tem os mesmos parâmetros. Então você tem um código na Hilux que você tem que seguir. Mas se você seguir e manter, Hilux é um trator, né? Um tanque de guerra. Eu tenho um amigo que tem uma Nissan Frontier. Ele fala também, ele usou esse termo, indestrutível. É impressionante. Cara. Os japoneses, né? Sim, os japoneses têm uma tradição muito forte em produzir carros duráveis, né? Uhum. Carros muito bons, muito bem construídos. Nissan, Honda, Toyota, que são os principais. Tem até Suzuki também tem carro. Tem menos comércio no Brasil, mas no Japão é muito comum. Mitsubishi, né? Com a L300? L200. 200. Triton, né? Então, são caminhonetes realmente muito boas, tanto que dominam o mercado, né? E de carro dos nacionais, né? Que a gente brinca nacional, que é as marcas antigas, né? Hoje qual que é o que desgasta menos pneu? Hoje, vamos considerar, pelo volume de carro que a gente vê, o Onix é um carro muito bom. Uhum. Ali das linhas dos coreanos ali, o Hyundai, o HB20 é um carro muito bom. Também consegue manter a gente chama de segurar o alinhamento, né? Mesmo com ruas esburacadas, enfim. Ele consegue ainda segurar o alinhamento. O Onix, quem mais? Da Volkswagen. O Fox é um carro bom de alinhamento. A indústria automotiva cresceu muito, né? Porque antigamente a gente tinha essas marcas convencionais. Daí você tinha algumas que escapavam, que vinham, lembra do Lada? Exato. Essas coisas, tudo porcaria. Hoje não, tudo que tá aqui dentro, tudo que vem de fora é de qualidade, né? Exatamente. O mercado, ele mudou muito, né? Antigamente você falava assim, carro é Ford, Volkswagen, Chevrolet. Fiat, mais ou menos, olhava meio torto assim. Exato. Mas hoje, nossa, quantas marcas não tem no mercado? Cada vez que a gente vai fazer um pacote de atualização do sistema nosso, de alinhamento, de scanner, você olha aquela quantidade de montadoras, é absurdo, né? E fora os montadoras de carros elétricos agora, né? Tem muita variedade. Eu tava conversando hoje cedo com o Léo lá a gente tava treinando e ele tava me contando de uma marca de um carro. Eu falei, velho, eu mesmo nunca ouvi falar. Ele falou, cara, vai vir forte pro Brasil. Então, o mercado mudou e globalizou muito, né? Tiago, puxa, passou rápido, hein?
Que bom bate-papo. Obrigado pela tua presença aqui, manda um abraço a toda a família, manda um abraço ao pai lá. Opa, eu agradeço, quero aproveitar o espaço aí, mandar um abraço para toda a minha família, minhas filhas, a minha esposa, minha sogra, meu pai. Tá todo mundo escutando agora. Todo mundo escutando. Que beleza. Meu pai, quero mandar um abraço especial para ele, dizer para ele que ele sempre foi e sempre vai ser meu herói. Que legal. Eu falo em todo mundo que pergunta para ele, quem que é o seu herói? Falar, meu pai, não tem outro. Que legal, que bacana. Obrigado. Parabéns, Tiago Alemão, parabéns. Parabéns a toda a equipe aí, valeu.